Boa noite, queridos alunos. Estão preparados para mais uma aula de português? Hoje vamos estar estudando a terceira aula de português do Brasil. Vamos conjugar os verbos ser no presente do indicativo e a sua similitude com o verbo em espanhol. Estudaremos os pronomes pessoais e as formas de tratamento. As formas são formal e informal. Vocês já viram isso? E a forma formal é para autoridades, para os pais, para os tios, pessoas maiores. E a forma informal, ou seja, como referiram às pessoas jovens e pessoas adultas e autoridades. Os pronomes pessoais se referem às pessoas do discurso, que podem ser, no caso, reto, oblíquo e tônico. Estudaremos os países com nomes masculinos e femininos e o devido uso da preposição de, do, da, para especificar as cidades de origem, países de origem feminino e masculino e dos países que não exigem o uso do artigo. Veremos as cores. As cores se dividem em cores primárias, cores secundárias e terciárias. E o modo de obter, a partir da cor primária, as demais cores. Também falaremos as formas devido a que são inúmeras formas. Estudaremos somente as formas básicas, como quadrado, retângulo, etc. Boa noite, alunos! Como estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e que estejam gostando das nossas aulas de português. Hoje estaremos estudando a terceira aula de português. Esta terceira aula vai englobar o verbo ser no presente do indicativo, os pronomes pessoais e formas de tratamento. Também estudaremos países e nacionalidades e também estudaremos as cores e as formas. O verbo ser vai ser usado de maneira similar ao espanhol, ou seja, usamos o verbo ser de maneira similar ao espanhol. Veja, eu sou tímida, eu sou tímida. Você é extrovertido, tu eres extrovertido. Ela é muito simpática, ella es muito. Agora vamos ver os pronomes pessoais e as formas de tratamento, assim como a conjugação do verbo ser no presente do indicativo. Aqui temos em português, eu sou, tu és, ele, ela é, você é, o senhor é, a senhora é, a gente é. Então, como exemplo aqui, você é brasileiro, você é bonito, a senhora é amável. Em espanhol, yo soy, tú eres, él, ella es. Tú eres, usted es, usted femenino para el masculino y el femenino es. Nosotros somos, ellos, ellas, vosotros, ustedes son. Aqui vai uma observação sobre os pronomes pessoais e as formas de tratamento. A forma de tratamento informal
você, vocês, é a preferida pela maioria dos brasileiros. Em poucas regiões, usa-se o pronome tu. Então, a gente usa muito esse você. Você é, vocês são, você é bonito, você é espetacular, tá bem? E o pronome tu é muito, muito pouco usado. Se usa muito mais no Rio Grande do Sul. É uma única região que costumam usar o tu. E, como eu expliquei, vocês é a forma preferida dos brasileiros. As formas de tratamento formais. O que é tratamento? Tratamento é como cumprimentamos as pessoas, né? Então, já vimos como cumprimentamos informalmente, né? E aqui agora estamos vendo como é um tratamento formal. O senhor e a senhora são usados para o masculino e feminino, respectivamente. São utilizadas nas mesmas circunstâncias que a forma de tratamento usted do idioma espanhol. Em terceiro lugar, a expressão agente. Como a gente já tinha aprendido que essa palavra se pronuncia como i, agente, não, se pronuncia agente. É usada amplamente na linguagem falada, substituindo o pronome nós. O verbo que acompanha essa expressão deve ser conjugada na terceira pessoa do singular, que são ele e ela. Os pronomes pessoais se referem às pessoas do discurso, ou seja, aos agentes envolvidos no enunciado. Para formar uma frase, preciso do eu, que é o sujeito, estava, que é o verbo, e feliz, o complemento. As pessoas do discurso são primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele, ela. A primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, a terceira pessoa do plural, eles e elas. Neste caso, estamos analisando os pronomes pessoais do caso reto, que são, como já falamos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Já no caso dos pronomes pessoais do caso oblíquo, seria me, te, se, o, a, lhe, nós, vós, se, os, as, lhes. Também no mesmo caso, primeira pessoa do singular oblíquo é o me. A segunda pessoa do singular oblíquo é te. A terceira pessoa do singular oblíquo é se, o, a, lhe. A primeira pessoa do plural, no caso oblíquo, é nós. Segunda pessoa do plural, no caso oblíquo, é vós. Terceira pessoa do plural, se, os, as, lhes. Agora já no caso dos pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. Na primeira pessoa, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, si, consigo, ele, ela. Na primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, si, consigo, eles e elas. O verbo ser é acompanhado pela preposição de ou por suas combinações, do, da, para indicar, em primeiro lugar,
a cidade de origem. A gente é de Lisboa. No segundo caso, país de origem com nome feminino. Sofia Loren é da Itália. O terceiro caso, país de origem com nome masculino. Nós somos do Brasil. O quarto e último caso é país de origem que não exige artigo, usa o de. João é de Portugal. Aqui temos uma lista, né, dos principais países, né, e vamos conhecer as nacionalidades, né. País com nome feminino seria a Alemanha, a Argentina, a Bélgica, a China, a Espanha, a França, a Grécia, a Inglaterra, a Venezuela, as Filipinas. No caso da nacionalidade, quem nasceu na Alemanha é alemão ou alemã. No caso, quem nasceu na Argentina é argentino ou argentina. Quem nasceu na Bélgica é belga. Quem nasceu na China é chinês ou chinesa. Quem nasceu na Espanha é espanhol ou espanhola. Quem nasce na França é francês ou francesa. Quem nasceu na Grécia é grego ou grega. Na Inglaterra, inglês ou inglesa. Quem nasceu na Venezuela é venezuelana ou venezuelano. E nas Filipinas, filipino ou filipina. Já os países com nome masculino seria o Brasil, seria brasileiro ou brasileira. Quem nasceu no Canadá é canadense. Quem nasceu no Chile é chileno ou chilena. Quem nasceu no Egito é egípcio ou egípcia. Quem nasceu no Japão é japonês ou japonesa. Quem nasceu no México é mexicano ou mexicana. Quem nasceu no Uruguai é uruguaio ou uruguaia. Quem nasceu no Panamá é panamenho ou panamenha. Quem nasceu no Peru, peruano, peruana. E quem nasceu nos Estados Unidos é americano ou americana. Aqui temos uma relação dos países que não exigem o artigo antes de seu nome. Seria Angola. Quem nasceu na Angola é angolano ou angolana. Quem nasceu em Cuba, cubano ou cubana. Quem nasceu em Israel é israelense. Quem nasceu em Mônaco é monegasco ou monegasca. Quem nasceu em Moçambique, moçambicano ou moçambicana. E quem nasceu em Portugal é português ou portuguesa. Agora vamos ver as cores. As cores se dividem em três. São as cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são o azul, o vermelho e o amarelo. Elas existem sem a necessidade de misturar outras cores. Por isso são chamadas as cores primárias. Já as cores secundárias são a união de duas cores primárias. Por exemplo, azul com o amarelo sai uma cor chamada verde. Aqui no caso, amarelo se junta com o vermelho, ele fica laranja. O vermelho com azul fica uma cor roxa. As cores terciárias são a mistura da cor primária mais a cor secundária. Vou dar apenas alguns exemplos aqui porque são muitas as cores terciárias e primárias. A cor primária, magenta, mais a cor secundária, violeta, fica magenta arroxeada. Aqui no caso, amarelo mais verde dá a cor amarelo esverdeado. Aqui neste exemplo, azul mais verde dá
como resultado a cor azul esverdeada. O azul mais o violeta dá a cor azul arroxeado. Agora vamos ver as formas. Existem muitas formas, mas nós vamos estudar aqui os principais, os mais usados da geometria. Aqui no caso temos o quadrado, o círculo, o retângulo. Também temos o triângulo, o losango, o trapézio. Depois vem o pentágono, o hexágono, a elipse, o heptágono, o octógono e o polígono. Essas são as principais formas, as mais utilizadas na geografia. Muito bem, amigos alunos, chegamos ao final desta aula e esperamos vocês de novo na próxima aula. Muito obrigada, boa noite.